3 veículos também. Gente, choveu, o trânsito para, né? Para tudo. Dr. Tiago é da Clínica da Circulação. Normalmente as mulheres, quando a gente fala assim, vou ter que fazer isso aqui. Cara, mas isso aqui, essa história de trabalhar com varizes ou então essa história de pé diabetes, isso aí deve ser uma coisa muito cara. E vocês trazem para São Luís uma concepção diferente. Primeiro eu fiquei curioso, eu falei, poxa, trazer uma clínica de um nível. Você tem formação no Einstein. Isso. Onde mais? Você se formou esse? Você está falando talvez um dos melhores hospitais da América Latina. Isso, a minha formação ela começou aqui em São Luís, né, aqui no Hospital Presidente Dutra, fiz cirurgia geral, um passo para chegar na cirurgia... O nome? Tiago Cavalcante. Cavalcante, isso. Para se chegar na cirurgia vascular, que é a especialidade que trata as doenças da circulação, a gente começa pela cirurgia geral, né, que é o início do nosso treinamento. Foi aqui no Hospital Presidente Dutra, Hospital Universitário da UFMA. Depois eu fui para Ribeirão Preto, onde fiz 2 anos de especialização em cirurgia vascular. E meu 5º ano de especialização foi no Albert Einstein, lá em São Paulo, em cirurgias minimamente invasivas, no tratamento minimamente invasivo das doenças da circulação, por cateterismo, aqueles tratamentos que evitam cortes, cirurgias maiores, né, nos pacientes com doenças mais graves. Muitas mulheres estão nos ouvindo, aliás, a maioria dos ouvintes são mulheres. Permita chamar de Tiago? Pois não? Tiago, a maioria são mulheres que estão nos ouvindo agora. Muitas delas até me ligaram, mas como é que é isso? Muitas delas, e diz até o comercial da clínica, que diz que muitas delas pararam de usar determinadas roupas em função disso. Da sua experiência, dos dias, como é que chega a isso? Normalmente, isso é normal? Existe um período, existe uma predisposição? O que leva a essas varizes? Algumas mulheres têm, outras não têm. Por que isso, Tiago? As varizes, elas fazem parte de uma doença que é a insuficiência venosa. É uma doença muito comum, principalmente no sexo feminino. Estima-se, a gente acredita que cerca de 70% das mulheres vão ter, durante o decorrer da sua vida, algum grau das varizes. Podem ser aqueles pequenos vasinhos, aqueles risquinhos nas pernas, ou aquelas veias mais grossas, aquelas veias calibrosas, que podem gerar alguns sintomas. As principais queixas, os principais sintomas que as pacientes costumam referir é dor nas pernas, peso, cansaço e inchaço, principalmente ao fim do dia. Pacientes que dizem que no início do dia as pernas estão fininhas, não estão sentindo nada. Quando vai passando do almoço para o finalzinho da tarde, a perna vai ficando pesada, cansada. E tudo que essa paciente quer é chegar em casa e botar as pernas para cima. Meu Deus do céu. Então, eu vi, por exemplo, pacientes dizendo que o seguinte: eu estou aqui normal. Aí eu termino de almoçar. Quando termino de almoçar, existe alguma ligação? Um ouvinte me falou: não, quando eu termino de almoçar, eu sinto que já começa as dores lá nas pernas, é como se a comida chegasse no estômago e já gerasse alguma coisa. Tem alguma relação? Não tem relação diretamente com o almoço, tem relação com o horário do dia, né? A gente passa boa parte do tempo em pé ou sentado, a gente passa boa parte do tempo durante o dia com as pernas para baixo, então o sangue ele desce para as pernas e tem dificuldade de retornar, e é isso que leva aos sintomas. O sangue acumula nas pernas e esse acúmulo leva ao inchaço, leva ao cansaço e vai, obviamente, sendo cumulativo. Já começa a acumular agora de manhã, às 7 horas da manhã, se você começa a trabalhar, a sua perna vai começando a ficar mais pesada, só que você não se queixa, você não observa tanto, você vai começando a observar quando vai acumulando cada vez mais e normalmente tem a tendência de ser a tardezinha para o começo da noite. Doutor Tiago, você está falando das pernas, mas e quando isso vai, eu vejo também casos em que existe nas mãos, as mãos também ficam, as artérias ficam ali inchadas, e aí, nesse caso, o processo é o mesmo? Porque... São causas diferentes. A gente precisa entender que a maioria dessas pacientes que apresentam inchaço no corpo inteiro, por exemplo, a pessoa não apresenta só na perna, só no braço, é um inchaço generalizado, a gente chama de um edema generalizado, precisa ser investigado as causas desse inchaço. A etiologia, ou seja, a causa que leva ao inchaço dos braços, normalmente é diferente da causa do inchaço das pernas, que é o mais comum, é ocasionado pelas varizes mesmo. Então, como tratar o caso de varizes? Dá para explicar de uma forma simples, tecnicamente, como acontece? Normalmente quer dizer que o sangue está circulando. A gente sabe que a própria força da gravidade leva para baixo. Então, existe um mecanismo que
faz com que esse sangue suba. É o quê? É tipo assim, subiu aqui, fecha uma porteirinha e aí o sangue vai... Exatamente, exatamente isso. A nossa circulação venosa, né, as veias, elas possuem válvulas que como se fossem essas porteirinhas. Isso. Então o sangue ele tem que subir e acaba sofrendo pelo efeito da gravidade, que tende a mandar o sangue para baixo. Então o pouquinho que esse sangue já subiu, aquela válvula por onde ele passou se fecha. Aquela porteirinha normalmente. Se fecha. Isso. Aí ele sobe mais um pouquinho, a próxima se fecha. Ele vai subindo. Isso é o normal. Quando a pessoa tem a doença venosa, varicosa, né, tem varizes nas pernas, essas porteirinhas elas não estão fechando. Então o sangue sobe e quando ele quer descer, ele desce também. Por isso acumula nas pernas. Fala-se muito, eu estou conversando com o Dr. Tiago, que é da Clínica da Circulação. Então, aliás, o Sexto no Mar é muito fácil de localizar, que fica ali perto do Geral. A antiga clínica, ali no meu prédio da Clínica São José. O térreo da Clínica São José, a gente locou a nossa... Interessante, eu me lembrei agora de um professor. Eu cursei farmácia e tive um mestre, eu não lembro agora o médico, eu me lembro que ele andava muito lento. Ele foi, acho que da Clínica São José, que era um grande especialista nessas... Quando queria, tem que seccionar uma artéria, era ele, não lembro agora o nome desse médico. Lá existem grandes cirurgiões Ademar, que já passaram. Eu acho que Ademar. Doutor Ademar é um dos fundadores do hospital, da clínica, ainda está lá com a gente. Tive a honra de ter sido aluno de Ademar. Ele é um dos proprietários da Clínica São José. Então, eu me lembro que dizia assim, vai encontrar, tem que, dissecar não sei o que, vai chamar um grande cirurgião, um dos grandes nomes da cirurgia aqui no Maranhão. E há muitos anos. Sem dúvida, sem dúvida. Falando exatamente sobre de onde surgiu a Clínica da Circulação, uma coisa que é importante sempre frisar com os nossos pacientes. As doenças da circulação, existem doenças que são potencialmente fatais, que matam, como por exemplo o infarto, como por exemplo o AVC, que é chamado de derrame, popularmente conhecido como derrame, que são as doenças que mais matam. Existem as doenças que podem não matar tanto, mas geram muita morbidade, como por exemplo o pé diabético. O paciente ele tem uma diminuição da circulação do sangue nas pernas e isso faz com que o paciente tenha uma pequena lesão, uma pequena feridinha, e essa pequena ferida ela acaba evoluindo e pode chegar até a perda do membro, a ter que amputar o membro. A situação da saúde pública no país inteiro é de estado de calamidade, porque não tem estrutura suficiente para atender a todos que precisam. E a gente viu isso muito claro agora durante a pandemia, onde todos os esforços foram direcionados para o tratamento da Covid e as outras doenças crônicas e graves foram esquecidas. E isso a gente vê na prática, muitos pacientes que poderiam ter sido evitados, ter sido tratado aquela feridinha, não foi tratado porque não tinha onde ter assistência e, consequentemente, evoluiu para uma ferida maior e foi evoluindo para a perda do pé, da perna e acaba evoluindo muitos pacientes até o óbito, até a morte. Então, quando a gente pensou na Clínica da Circulação, uma clínica de uma subespecialidade como a cirurgia vascular e a angiologia, que trata as doenças da circulação, foi tentar oferecer a um preço popular, um preço justo, para que esse paciente que está esperando há muito tempo na fila do SUS consiga realmente juntar um dinheirinho ali com a família e dizer assim, não, vou lá e vou tentar salvar a perna do meu pai, a perna do meu avô, ou outras doenças que não são tão mórbidas ou que têm uma mortalidade, como por exemplo varizes, que causam uma morbidade grande. Muitos pacientes deixam de ir para o trabalho, tem dor nas pernas, cansaço, pode evoluir até para ferida também, varizes podem evoluir para feridas. Pode evoluir também? Pode evoluir para feridas, são feridas normalmente de difícil cicatrização. A gente acompanha pacientes que têm ferida nas pernas há 20 anos. Você imagina o que é todos os dias, durante 10, 15, 20 anos, a pessoa fazer um curativo nas pernas porque aquela ferida não cicatriza. E muitas vezes precisa de uma atenção, de um cuidado e de um curativo especializado, de um tratamento especializado. Por exemplo, eu sou um cardiopata, eu tive 2 artérias obstruídas, 85%, até acho que o Márcio lá na UDI foi que colocou os stents, eu coloquei 2 stents no peito. Como é que houve? Eu me lembro de alguns sintomas que eu tinha, eu subia, por exemplo, e talvez alguns estejam nos ouvindo agora, e não quer dizer que sempre é assim. Eu sentia, por exemplo, calor no meu peito, eu não entendia aquele calor, apesar de ser de área médica. Mas aí eu não sentia aquele calor. E essas correções, você falou que não sejam necessárias, porque no caso dessas artérias, você poderia usar uma safena, não sei o quê. Pode usar. Mas hoje, quer dizer que hoje nós temos métodos mais tranquilos, como o caso dos stents, por exemplo. Isso, são minimamente invasivos. A gente chama isso de tratamentos por via endovascular, ou cateterismo, como é conhecido, né? No seu caso, foi um cateterismo que colocou 2 stents nas coronárias, que são as artérias do coração.
Da mesma forma, os pacientes que apresentam um infarto nas pernas. O que é isso? Vai diminuindo a quantidade de sangue que vai chegando nas pernas. É um paciente que costuma dizer que, independente da hora, quando ele começa a andar, ele começa a ter queimação nas pernas, principalmente na batata da perna, na panturrilha. E essa queimação, a cada passo que se dá, ela vai piorando, vai queimando, vai doendo tão forte que ele precisa parar. Quando ele para de andar, alguns segundos ou minutos depois, a dor passa. E ele faz o quê? Volta a andar, porque ele precisa se deslocar. Quando ele volta a andar, aquela queimação retorna novamente. Então, é um dos sinais de que aquele paciente está passando por uma diminuição da circulação sanguínea nas pernas e precisa de um atendimento. Você está usando o termo infarto, né? O pessoal acha assim que infarto tem a ver sempre necessariamente com o cérebro. Você está falando de outras áreas do corpo que também infartam. O infarto significa a diminuição ou a ausência de sangue naquela região. Pode infartar o cérebro, pode infartar o coração, pode infartar um órgão abdominal, como por exemplo o intestino, pode infartar... O intestino pode infartar, né? Diminui o sangue ou para o sangue, tem uma trombose nas artérias que levam sangue ao intestino e tem um infarto mesentérico, que se chama, que é quando aquela parte do intestino não recebe mais sangue e precisa ser passado por uma cirurgia, né? E tem o infarto das pernas, que é a doença arterial periférica, né, que é a diminuição do sangue, que não acontece de forma, na maioria das vezes, não acontece de forma abrupta. Eu estou super bem, nunca senti nada nas pernas, amanhã eu estou sentindo uma dor que eu não consigo nem andar. Normalmente não é assim. É uma doença progressiva e tem alguns fatores de risco, como por exemplo, o diabetes, tabagismo, pacientes que fumam ou fumou durante muitos anos, são fatores de risco para que essa artéria, que é o caninho que leva sangue até o pé, ela vá fechando. É como se fosse um cano da pia da cozinha que vai caindo gordura, ela vai fechando até entupir de uma vez, né? E o cano da pia não entope de uma vez, ele vai entupindo aos poucos, né? Vai enchendo de gordura e vai entupindo aos poucos. Por falar em gordura, né, se fala muito de... você precisa necessariamente, por exemplo, eu sempre tive um peso, eu tenho 1,78 m e não passei de 8, o máximo que eu já tive foi 82 quilos, mas minha média ali, hoje eu estou até com um peso bem menor, 70 e pouco, 76. Então, há uma ligação, tem necessariamente que tem uma alimentação, qual é o papel, como é que a alimentação de quem está nos ouvindo agora, isso pode incidir numa dificuldade endovenosa ou arterial? Isso. Quando a gente pensa nas doenças da circulação, existem vários fatores de risco que estão em comum entre todas elas, né? Você citou, por exemplo, o peso. O sedentarismo, que pode levar ao sobrepeso e à obesidade, são fatores de risco gravíssimos para as doenças da circulação. Então, quando a gente pensa em prevenir doenças circulatórias, a gente tem que lembrar o paciente sempre: é necessário fazer atividade física de forma regular. É preciso fazer uma atividade física pelo menos 4 vezes na semana, tirando ali 40 minutos nessas 4 vezes para que você se exercite. Além disso, a alimentação saudável, né? Uma alimentação que não seja rica em gorduras, ou muito rica em sal, ou muito rica em carboidratos, porque tudo em excesso faz mal, né? Tudo em excesso pode prejudicar a nossa saúde. Falando da circulação especificamente, a gente precisa ter uma alimentação mais balanceada, associado a uma atividade física, associado a hábitos de vida saudáveis. E aí a gente tem que bater sempre na tecla de que o tabagismo é muito prejudicial, assim como o uso inadvertido, o uso em grandes quantidades de bebidas alcoólicas também pode levar a prejuízos na circulação. Então a gente precisa estar sempre acompanhando de perto esses pacientes que têm fatores de risco. E aí existem outros fatores que não são relacionados a hábitos de vida, ou não tão direcionados a hábitos de vida, como a hipertensão, o diabetes, que a gente precisa estar acompanhando em conjunto para que esse paciente tenha o controle desses problemas, o controle do diabetes, o controle da hipertensão, atividade física, boa alimentação, para com isso conseguir prevenir a maioria das complicações cardiovasculares. Você está diante do paciente com todos esses controles aqui que eu faço: diabetes, hipertensão. Isso foi de família, minha mãe, família de diabéticos, sou de uma família de diabéticos, então é preciso o tempo todo estar mensurando. Uma perguntinha então. Você fala que essas válvulas, que são essas porteirinhas que eu falei, elas fazem esse controle dessa subida do sangue para que ele continue circulando. Tem como corrigir? Porque essa válvula começa a falhar.
E o que acontece? Aí goteja, fecha devagarinho e fica gotejando, fazendo exatamente fica entumecido. Tem como corrigir isso? Tem. E especificamente sobre as varizes, que são as veias que possuem essas válvulas. As artérias não possuem válvulas, né? É um fluxo contínuo. São as veias. As veias que possuem válvulas que causam as varizes, né? As veias é que possuem essa doença, essa complicação chamada insuficiência venosa. Não tem a ver com artérias. Com artéria, não. São estruturas diferentes, né? Nós temos duas estradas no nosso corpo que passam sangue. A estrada que leva sangue aos tecidos a gente chama de artéria. E a que traz o sangue de volta para o coração a gente chama de veia. E é nas veias que as varizes acontecem, principalmente nas pernas, mas pode acontecer varizes também no corpo inteiro. A gente pode falar em um outro momento oportuno sobre isso. Falando sobre as varizes nas pernas, nós temos centenas de veias nas pernas. E retirar uma delas ou retirar algumas delas não vai nos trazer prejuízo. Pelo contrário, quando essa veia ela não está funcionando de uma forma adequada, ela está doente, o mais correto é ser retirada daquele fluxo ali. Hoje nós temos tratamentos menos invasivos para fazer isso, não necessariamente uma cirurgia grande, com grandes cortes e retirar todas aquelas veias. Hoje nós temos o laser para tratar, nós temos o tratamento com espuma e nós temos a cirurgia convencional, que como eu citei, são cortes. Mas a base de tudo é tirar aquela veia do circuito, tirar ela dali, porque se ela está acumulando sangue, se ela está realmente insuficiente, ela vai trazer problema para as outras que estão ao redor. Então, se a gente retira ela dali, o nosso corpo, como muito inteligente, o Criador fez uma circulação realmente muito, muito inteligente, ele entende, não, tirou aquela veia, o sangue não tem mais como passar por ali, vamos procurar outro caminho. Então não vai fazer falta. É uma pergunta muito comum. Ele recria-se ali, quer dizer, busca vias. Eu me lembro que quando fui fazer o stent, o Márcio falou, olha, teu corpo já estava buscando aqui estava criando uma via alternativa no próprio coração. A gente chama isso de circulação colateral, né? Quando principalmente nas artérias, o corpo vai fortalecendo, vai aumentando o calibre daqueles pequenos vasinhos para que aquela área onde não está chegando mais sangue suficiente, porque está entupido, outros vasinhos estão conseguindo mandar sangue para lá para que o paciente não venha ter um infarto súbito, né? Não venha ter uma morte súbita. Então o sangue vai começando a chegar por outros caminhos. A gente fala como se fosse, imagina que as artérias principais são as avenidas e tem as ruazinhas ao redor. Então quando a avenida está congestionada, o que o carro faz? Procura uma ruazinha para tentar fugir do congestionamento. Exato. Na nossa circulação acontece da mesma forma, para tentar fugir ali de onde está obstruído. Eu tenho a impressão, Thiago, que você vai ter que voltar outra vez aqui para a gente conversar mais ainda, porque é muito amplo e as pessoas cada vez mais são hoje, registram esse tipo de doença. Onde é que entra o estresse nessa história aí? Olha, o estresse acaba se envolvendo em diversos fatores do nosso organismo, né? Quando a gente conversa sobre pacientes que têm hábitos alimentares ruins, pacientes que fumam, pacientes que fazem uso de bebida alcoólica, o estresse ele costuma ser a porta de entrada para que aguce esses fatores, além de ocasionar alterações hormonais no nosso próprio corpo com esse pico de estresse. Mas falando especificamente de hábitos ruins, é o estresse que faz com que aquele paciente que já fuma comece a fumar mais, aquele paciente que se alimenta mal, se alimente cada vez pior, de maneira irregular, principalmente com excessos de carboidratos, que eu acho que é o que faz pior a nossa circulação, é excesso de carboidrato, porque carboidrato, eu falo aqui do pão, do macarrão, do arroz, da farinha, ele se torna açúcar no nosso organismo, né? Então quando ele se torna açúcar, ele acaba trazendo prejuízo à circulação. Bem, eu estou com o meu tempo estourando aqui, mas já faço convite aqui para que, eu sei que a sua agenda não é fácil. Não, mas eu estou à disposição. Mas que venha aqui, porque eu acho muito bom a ideia de que o médico possa vir aqui. Eu gostaria de ter um médico pelo menos uma vez por mês aqui conversando com a gente, porque às vezes são dúvidas. Claro que a gente não vai, hoje fala-se muito de telemedicina, né? Que a própria pandemia nos gerou essa possibilidade. Não é a mesma coisa, mas eu acho que tirar dúvidas, principalmente educando as pessoas naquilo que você está fazendo aqui com a gente nesses praticamente 20 minutos. Eu queria que você voltasse aqui para que a gente continuasse. Eu vou aqui me localizar para que o ouvinte tenha noção do caminho, descendo a São Pantaleão, vai direto como que fosse para o Hospital Geral. E aí a clínica fica à esquerda, fica é isso? À esquerda, um pouquinho antes do CEPRAMA,
logo à esquerda tem Clínica São José, no mesmo prédio, assim que você entra na clínica, no térreo à direita, tem a Clínica da Circulação, que está lá de portas abertas. Então, mulheres, por exemplo, vamos dar uma esperança aqui, nós estamos no mês das mulheres, inclusive, né? No dia 8 é dia da mulher. Estamos com algumas campanhas direcionadas para esse público feminino, que é o nosso principal público, para de fato conseguir atender o maior volume de pacientes que precisam de atendimentos voltados às doenças da circulação. Então, aproveitar o mês e já dizer para elas um telefone de contato. Eu acho que é muito fácil de localizar um telefone de contato para que as pessoas possam até tirar alguma dúvida, ver horários de atendimento. Olha, lá na Clínica da Circulação, o nosso principal contato é através do WhatsApp, que é onde hoje todo mundo se comunica. Verdade. Né? Nós temos o 989-7029-0904. É o 97029-0904. Lá nós temos a Jéssica, que é a nossa secretária, a nossa recepcionista lá, que está à disposição para tirar as dúvidas e agendar o atendimento dos pacientes. De antemão, já me coloco, eu e toda a nossa equipe, nós somos 6 cirurgiões vasculares que trabalhamos lá diariamente na Clínica da Circulação. Já nos colocamos à disposição para estar aqui tirando as dúvidas dos seus ouvintes. Podem juntando algumas dúvidas que vão aparecendo semanalmente, e a gente pode marcar de vir aqui uma vez por mês para estar tirando essas dúvidas. Estamos à disposição e com certeza vai ser muito enriquecedor para a gente e para os nossos ouvintes aqui, para todos os nossos pacientes. Conversei aqui com o Dr. Tiago Cavalcante, e dessa área, mas qual foi todas as suas formações? Por favor, Tiago. Você teve formação aqui primeiro? Formei aqui em São Luís, formei na Universidade de Selma, fiz residência de cirurgia geral no Hospital Universitário da UFMA, fiz residência de cirurgia vascular na Beneficência Portuguesa de Ribeirão Preto e fiz cirurgia endovascular, que é minimamente invasiva, que trata através do cateterismo, as doenças da circulação. Eu fiz no Hospital Albert Einstein lá em São Paulo. Foi a minha última formação de residência médica, né? E antes de voltar para o Maranhão. Você, um batalhão, pelo que eu vi aí, são 7 profissionais? 6 cirurgiões vasculares que estão à disposição na Clínica da Circulação. E a Clínica da Circulação, além dos cirurgiões vasculares, nós temos uma enfermeira especializada em tratamento de feridas, especializada em curativos. Então é uma pessoa que está lá à disposição também para fazer as avaliações dos pacientes com feridas nas pernas, enfim, feridas no corpo inteiro, para que ela consiga também nos dar esse suporte especializado nos tratamentos das doenças, das feridas eu queria inclusive que a gente atentasse para isso aí, porque tem muita gente que nesse momento está indo para fazer. Eu sei que existe hoje técnicas, material que é utilizado para recompor tecidos e tal. Tiago, prazer tê-lo aqui, uma honra. Eu que agradeço. E até o nosso próximo encontro. Estamos à disposição. Obrigado, Robson. Está chegando ao final do programa, já tem um coletinho que está voltando aí com vocês já no Manhã Top Difusora. Até amanhã, minha gente. Tchau. Obrigado pela companhia. Difusora, oferecimento Mateus, ofertas na palma da sua mão. Vem nos